Amigas e amigos da Fraternidade Espírita Irmã Maria, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, nos ampare, nos ilumine. E antes de continuarmos, vamos agradecer, porque agradecer na vida é o que a gente faz de melhor. Então vamos agradecer a presença de todos os encarnados que estão por aqui, que a gente vê, graças a Deus. Vamos agradecer a audiência através da internet, do site da Fraternidade, de todos os amigos que lá estão nos assistindo também. E vamos agradecer a presença de todos os desencarnados, que eu particularmente não vejo, graças a Deus. Ok? E hoje nós vamos falar de uma coisa importantíssima, vamos falar de uma trindade, não a trindade católica, não as outras trindades, mas uma das trindades espíritas. E a nossa conversa de hoje é esta: Deus, Espírito e Matéria. Por quê? Porque isso é todo o universo. E olha que interessante, essa daqui eu peguei no Face, olha que da hora. Eu, no meio de Deus. Não é meigo isso daí, gente, fala sério, ó. Tá vendo? Face também tem coisas boas, tudo coisinha da hora, viu? Então hoje nós vamos falar desse Deus, do Espírito e Matéria. O Deus que aqui está é o Deus pintado pelo Michelangelo, né? Tá lá na Capela Sistina, um gênio da Renascença. Um camarada que não se achava pintor, ele dizia: eu não sou pintor, eu sou escultor. Imagina se ele fosse pintor, a maravilha de tudo que ele pintou, aquele teto todo, aquelas paredes maravilhosas, né? E nós vamos aqui aos princípios gerais do universo, ó, um triângulo. Por quê? Pela trindade, ó. Tem outras trindades por aí. Essa é uma das trindades da doutrina espírita. A outra trindade é que nós somos ciência, filosofia e religião. Outra trindade. Mas hoje nós vamos falar de Deus e dos dois princípios, o princípio espiritual e o princípio material. É diferente, por exemplo, de uma trindade católica, né? Onde você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tudo praticamente sendo um. E como diz o Renato Russo, cara, como é que ao mesmo tempo um pode ser três e eles ainda matam um e fica por isso mesmo, não é verdade? Então não, na doutrina espírita nós temos este aqui, Deus, começo de tudo, o princípio espiritual e o princípio material. E nós vamos para onde? Ó, Deus, provas da sua existência e atributos, porque tem gente que não acredita em Deus. Acredita? Ah, Manolo de Deus. Tem uma turminha que eu não acredito. Pelo amor, pode parar. E realmente Deus não se importa muito se nós acreditamos ou não. Porque para Ele tanto faz. O que importa é que nós continuemos caminhando, que nós continuemos nos esforçando, que nós façamos das coisas básicas que Ele nos pediu. Amar o próximo. Amando o próximo está bom demais. Amar a Deus, nós vamos amar de acordo com o nosso entendimento. E existem provas da existência de Deus e também os atributos dele. Ó, primeira pergunta do Livro dos Espíritos: que é Deus? Porque Kardec foi o cara que mais perguntou no mundo. Cara, esse cara ia dormir pensando no que ia perguntar no dia seguinte. Não tinha conversa mole com ele. Pegava aquelas meninas que psicografavam para ele, largava o verbo e ia perguntando tudo. E a primeira pergunta que esse homem faz é: que é Deus? Não é quem é Deus, é que é Deus. Por quê? Porque quem é, mostra a nossa cara, por exemplo, que é o que Moisés fez, né? Aquela do primeiro slide, aquela cara é a cara do Deus de Moisés, um Deus bravo, um Deus violento, um Deus passional, um Deus que tinha um monte de coisas, um monte de defeitos que nós temos. Ah, Manolo! Por quê? Moisés precisava daquilo tudo realmente. Ele saiu do Egito com 40 mil pessoas para ir para uma terra que ninguém sabia onde era. Tanto é assim que ele demorou 40 anos para chegar lá. Imagina o perrengue que esse homem passou nesses 40 anos andando pelo deserto, vem para cá, vem para lá, sem GPS, sem tênis Nike, sem nada. Ah, pelo amor! Então o cara realmente, o cara penou muito. Penou tanto que eu acredito que ele era um cara muito nervoso, né? Porque ele nem chegou na Terra Prometida, ele nem entrou lá. Morreu quando estava pertinho. Eu imagino que seja de um ataque cardíaco fulminante, daqueles que pega a gente, a gente morre.
Morre lá mesmo, percebe? Então Kardec fez diferente. Kardec não pergunta quem é Deus, pergunta o que é Deus. Por quê? Porque pode ser qualquer coisa. Pode ser uma energia que está muito na moda, não está? Ah, cara! A física quântica está aí. Física quântica trabalha com o quê? Com energia, com dimensões, com isso, com aquilo. Então, realmente, Kardec, olha o visionário, olha o futurista. Ele não pergunta o quê, quem é, ele pergunta o que é. Porque pode ser qualquer coisa. E olha a resposta dos espíritos. Deus é a inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas. Primeira, depende da tradução, porque tem tradução que nos mostra a palavra primária. Mesma coisa, é o começo, é o início. Ali começa tudo. Realmente não tem como ser a gente. Ó, inteligência suprema do universo. Dá uma olhada para a gente vê que não é mesmo, né? Cara, quanta bobagem a gente faz, não faz? Menina, é uma atrás da outra, rapaz. E ó, causa primeira de todas as coisas. Mas nem pensar, nós já viemos de alguém e esses vieram de outro. Então, tudo encarreiradinho assim, não tem como sermos causa primeira de todas as coisas. Então, essa pergunta número 1 realmente define Deus de uma maneira diferente da gente. Não somos nós. É alguma coisa que nós ainda não compreendemos como veremos. Ó, na pergunta número 4, Kardec pergunta, onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Porque a gente duvida, né? A gente fala, o que é isso? Como é que eu posso saber? Eu não vejo Deus. Aí Kardec pergunta e os espíritos respondem, ó, num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Axioma é uma coisa que não precisa ser provada. Por quê? Porque ela em si já é a própria resposta. Ah, mano, isso é coisa de grego, menino de Deus, esses filósofos gregos são tudo doido, olha. Então, ó, os espíritos falam assim, procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Podemos até olhar para os nossos filhos, o corpo físico, aquilo é nossa obra também, 50% do material genético dali é nosso. 50% é da nossa parceira, do nosso parceiro. Podemos olhar a nossa casa, obra nossa. Podemos olhar um carro. Nossa, esse carro saiu de uma fábrica. Podemos olhar o quê? Um ventilador, por exemplo. Nossa, esse saiu de uma fábrica. Mas, cara, isso tudo nós fazemos. Mas a hora que você sai daqui, dá uma olhadinha para o céu, aí você vê que não dá para ser obra nossa. Manolo de Deus, quando você vê aquele monte de estrelas, quando você vê o brilho da lua, quando você vê aquilo tudo, você fala, meu, quem fez isso? E a resposta é automática. Se não fui eu, quem foi? Deus! Ah, Manolo de Deus! Se ligou? Então veja que tem coisas que a gente não precisa nem pensar muito. É só ver. Não fomos nós? Deus foi o grande responsável por tudo isso que nós não conseguimos fazer. Isso é um axioma. Simples assim. E tem mais, olha, atributos da divindade. Porque Deus tem seus atributos. E olha quais são. Eterno. A única coisa eterna do universo. Porque não teve começo, não tem meio, não tem fim. Ninguém sabe como é que isso aconteceu. Nem estou preocupado. Porque se é eterno, é lá, não teve começo. Não sei como. Não tem começo, não tem nada. Ó. Apareceu, sei lá. Não tem pai nem mãe. Por quê? Porque não pode ter pai e mãe. É único. Se não tem pai nem mãe, cara, ele realmente, sei lá, não dá para explicar. Mas ele nem ficou chateado porque não tem pai nem mãe. Nem ficou traumatizado. Ai, não tenho pai, não tenho mãe, nada. Nada. Saiu criando toda essa maravilha que nós vemos. Ah, Manolo, ó, é perfeito. Porque se não fosse perfeito, não seria Deus. Percebe? Como é que Deus pode ser imperfeito? Não tem como. E outro lance, também não cria coisas imperfeitas.
Manolo, o que é que isso quer dizer? Que nós somos perfectíveis. Já temos dentro de nós tudo o que precisamos para alcançar a perfeição, que já temos dentro, porque Deus não faz coisas imperfeitas. Agora, o trabalho é nosso. Imutável. Não muda. Uma coisa perfeita não precisa mudar, não é? Por isso que a doutrina espírita acabou com o céu e com o inferno. O que se fazia no céu? Cara, você chega lá, ou você vai tocar ali, né? Que era mais ou menos essa a ideia, não é? Ou então, como dizem alguns companheiros de outras religiões, nós ficaríamos em beatífica atitude de adoração a Deus. Cara, imagina que Deus sendo imutável, você chega lá no céu, você olha assim, Deus está lá. Aí você vai assim, rapaz, é Deus. Mas passa uma semana, você está lá vendo de novo, e você fala, rapaz, mas não muda isso? O que é isso? Olha que chatice que ia ser. Pelo amor. Então não tem céu e inferno, acabou isso tudo, ok? Por quê? Vai ficar lá, perdidão lá. Nossa, que chatice isso. Parou, certo? E também é imaterial. Não dá para ver, não dá para pegar. Por quê? Segredo dele. E único. Só tem um. Imagina se tivesse dois. Nem que vocês conhecem o ditado, não conhece? Cachorro de 2 donos morre de fome. Imagina 2 deuses. Como é que ia ser a rota dos planetas, as estrelas, como é que seriam colocadas? Um fala assim, ele toma conta. Aí o outro fala assim, ele toma conta. No fim, o universo ia ser um desastre total. Por isso que só tem um. Único, e onipotente. Ou seja, tudo pode. Não tem coisa que Deus não possa. Tudo quanto é isso, aquilo, isso é Deus. Porque quer dizer total. Então, onissapiência, onipresença, é tudo Deus, que está em todos os lugares. E onipotente. E ao detalhe que nos garante que nós somos filhos dele. Soberanamente justo e bom. Manolo, o que quer dizer isso? Que Deus não fica zangado com a gente. Que Deus não fica chateado com as nossas trapalhadas. Que Deus simplesmente vai nos oferecendo novas oportunidades a cada reencarnação para que nós possamos melhorar o rascunho que somos e transformá-lo em arte final. Que de abelha, ok? E tem mais, pergunta 10 do Livro dos Espíritos. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E aos espíritos? Não. Falta-lhe para isso o sentido, o senso, o conhecimento, a sabedoria. Por quê? Porque ainda estamos muito distantes desse Pai. Não o conhecemos ainda. Mas olha que lance. Na 11, olha o lance. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Se liga a resposta dos espíritos. Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria. Quando será isso? Quando nós já não precisamos reencarnar. Quando já não estivermos nos planetas onde o corpo denso seja necessário. Quando já espírito puro, não teremos mais essa preocupação de reencarnar a cada período regular. Encarnaremos só como missionários. Nossa, olha que da hora, cara. Olha que beleza, os espíritos dizem isso. Quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Ou seja, quando formos espíritos puros, vamos estar assim, olho no olho com Deus. Manolo de Deus! E aí nós estaremos do lado dele, aí ele vai nos chamar, fulano, vem cá.
estou com um probleminha num planeta aí, ó. Se prepara que você vai, valeu. Aí nós nos prepararemos provavelmente por 1000 anos. Encarnaremos no planeta, ficaremos por 33. E regressaremos para o Pai com todo o trabalho feito. Lembraram de alguém? Ah, claro! Jesus nos disse isso. Sois deuses e não sabeis. Tudo que eu faço, fareis e mais. Ou seja, um dia estaremos do lado de Deus e Ele, assim como utilizou a experiência de Jesus, utilizará também a nossa, porque todos nós somos filhos de Deus. Ah, Manolo, e aqui, ó, que galáxia bonita, né? Nós vamos falar do quê? Do princípio das coisas. Espírito e matéria, porque já falamos de Deus. E agora vamos falar dos outros 2 pés. Espiritual e material. E olha que coisa interessante. Conhecimento do princípio das coisas. Nem tudo é revelado neste mundo. Por que será? Porque nos falta conhecimento, nos falta experiência, nos falta sabedoria. Como é que vão falar para a gente como tudo começou se nós ainda não entendemos nem como é que a nossa família começou? Nós não entendemos nem nossos filhos, nem nosso marido, nem nossa esposa. Marido, gente, é um ser à parte na criação. Então, temos que buscar essas pequenas coisas para entender. Não conhecemos o princípio das coisas. Por quê? Pelo nosso pequeno avanço espiritual e também intelectual. Maior evolução, maior conhecimento. Por isso é que vem os cientistas. Por quê? Porque a ciência nos ajuda. Não adianta querer caminhar só com a religião. Vai mancar. Por quê? Só caminhar pela religião, nós vamos ter a fé cega. Percebeu? Aí nós vamos acreditar em tudo. Não dá para acreditar em tudo. E também não adianta andar só com a ciência. Porque, como nos diz o Einstein, a ciência sem religião é manca. Ou seja, tudo caminha junto, como dizem os meus irmãos da ZL, tudo junto e misturado. Manolo! E olha, o homem pode conhecer assuntos que a ciência ainda não conhece. De que jeito? Através das experiências que teve anteriores, de coisas que foram reveladas do lado de lá, para que ele, encarnado, pudesse revelar do lado de cá. O Galileu Galilei, lembra dele? Cara, esse homem percebeu que os cálculos indicavam que o planeta Terra não era o centro do universo daquela época. Esse homem ficou feliz porque outros tinham já dito isso e ninguém tinha conseguido provar. Ele chegou à conclusão de que estava certo. Aí ele saiu falando para todo mundo, nossa, isso aqui. O pessoal da Inquisição chamou, não chamou? Ele falou assim, Galileu, vem cá. Senta aqui. Como diz o Fábio Júnior. Senta aqui. Aí começaram a perguntar para o coitado. Galileu, que história é essa de que a Terra não é o centro do universo? Explica. Ele falou, cara, eu consegui descobrir, os cálculos mostraram exatamente isso. A Terra não é o centro do universo, o centro do universo é o Sol, a teoria heliocêntrica. A hora que ele terminou de falar, o pessoal da Inquisição olhou para ele e falou assim, Galileu, vou perguntar de novo. Aí Galileu percebeu que tinha alguma coisa errada. O cara perguntou, Galileu, como é que é mesmo esse negócio de que a Terra não é o centro do universo? Você tem certeza? Aí o Galileu olhou para ele e falou assim, cara, se eu tiver certeza, o que acontece? Aí ele falou assim, Aí falou, não tenho. E foi embora. Por quê? Porque era preferível ele ficar vivo. Imagina quanta coisa que ele teria ainda que viver, coisa que provar, coisa que dizer. Não é verdade? Então, de vez em quando,
nós podemos conhecer algumas coisas que ainda não se conhece e que nós viemos para mostrar. Outro, Albert Einstein, há 2 meses atrás conseguiram provar a existência das ondas gravitacionais. Manolo de Deus, como é que é isso? Por quê? Porque nós provocamos ondas. É a mesma coisa que um lago. Você joga uma pedra, faz onda, não faz? O universo é todo assim. Nós também provocamos ondas, só que a nossa densidade é muito pequena e não conseguimos mostrar isso. Mas imaginem 2 buracos negros colidindo, um engolindo o outro. Cara, isso faz um tremor assim. E isso repercute pelo universo inteiro. E o Einstein calculou isso. Ele não viu. Ele calculou. A hora que ele estava fazendo a teoria geral da relatividade, ele falou, cara, aqui tem. E quando um cientista se depara com a pergunta, aqui tem, ele vai atrás. Aí ele foi calculando. E ele chegou à conclusão de que o universo faz curvas. Manolo de Deus, há 100 anos atrás. E a preocupação do Einstein era saber se um dia fariam equipamentos capazes de comprovar a teoria dele. Olha que coisa maravilhosa. 100 anos depois, o que acontece? Um espetáculo para a sociedade científica, porque as ondas gravitacionais foram detectadas. Manolo, o que é que isso muda? Praticamente nada. Mas imagine que a nossa visão agora é outra. Sabe aqueles filmes, A Curvatura do Tempo e Espaço? Dobras do Tempo. Alguma coisa muito conhecida nossa dos filmes de ficção científica. Jornada nas Estrelas. Percebeu? Como é que se viaja a velocidade da luz? Tudo isso talvez possa ser descoberto a partir dessa visão das ondas gravitacionais. Ah, Manolo! E o Einstein teve essa visão. Ah, Manolo! Mas o princípio das coisas é segredo de Deus. Nós o que temos? Teorias ou sistemas. E uma das teorias mais famosas que existem é a teoria do Big Bang, não é? Quem tiver curiosidade, leia a Gênese. A teoria do Big Bang está toda lá. Inteirinha. Isso é século XIX. Isso foi mandado pelos Espíritos, codificado por Allan Kardec. E nós vamos ver agora um filminho onde é mostrada essa teoria do Big Bang e onde mostra a criação do universo, a criação da vida. E nós vamos ter uma surpresinha no final. Vai.
Bonito, não é, gente? Fala sério. Nossa, você viu? Nós somos o universo todo. O universo todo está aqui. A última figura que apareceu no filminho, qual foi mesmo? Uma mulher, rapaz! Olha! Menino de Deus! Logo no mês das mães, não é? Então, realmente, o filme mostra uma mulher. É uma mulher realmente, né? Todos nós, mais dia menos dia, evolutivamente, teremos que passar pelos dois gêneros. Não tem como atingirmos o status de espírito puro se não tivermos as experiências que o outro gênero pode oferecer. Como é que eu vou ter a experiência de ser mãe se eu não vier encarnado como mulher? Ah, negou. Então, meninos, preparem-se, porque mais dia menos dia aportaremos por aqui como seres femininos. Ok? Viu que coisa linda? Muito bonito o filme. O Carl Sagan, uma das pessoas mais importantes na física, e que trouxe, através dessa série, de maneira simples, todo o conhecimento grandioso que esse homem tinha. Um gênio, e que soube trazer para todos nós, com simplicidade, coisas assim fantásticas, literalmente. E vamos continuar, porque vamos falar agora da formação dos seres vivos, princípio vital. E, primeiro, nós precisamos saber o que nós somos. O que é mesmo que nós somos? Olha como demora, tá vendo? Cara, tem que responder mais rápido. Nós estamos no centro espírita. Centro espírita é o único lugar do mundo onde, quando perguntarem o que nós somos, nós podemos quase que gritar: espíritos! E é o que nós somos, ó. Espírito. Esse gráfico que eu vou mostrar está no blog, no site do carlosparchem.net. Quem gosta de fazer palestra, quem gosta de ver diagramas, ele tem um monte lá. Ele não se nega que nós usemos, mas é ético que nós ofereçamos os créditos para quê? Para que outras pessoas possam ter. Então, nós somos espírito. Agora, temos dois acessórios que nos atrapalham para que nós percebamos isso. O primeiro deles, perispírito. Por quê? Porque o espírito vem acompanhado de um perispírito, obrigatoriamente. O pessoal fala assim: ai, Manolo, eu vi um espírito. Eu falo: não viu. O que você viu foi um perispírito. Por quê? Porque o espírito é luz. Nós não vemos o espírito, nós vemos o perispírito com a nossa característica reencarnatória. Ok, meninos e meninas? E junto com o perispírito nós temos esse que engana mesmo, o corpo físico. Cara, por quê? Porque o corpo físico a gente olha e fala assim: nossa, eu sou isso. Não somos isso, nós temos isso. Então nós temos um corpo físico e nós confundimos, né? Nós falamos: ai, o meu espírito. Cara, não é o meu espírito, é o espírito que somos. O que é meu é o corpo físico. Assim: ai, o meu corpo físico. Isso, negou! Isso é o que você é. Por quê? Porque o corpo engana, não engana? A gente pensa que vai durar para sempre, não pensa? Pela manhã você toma um banhão, com aquele perfuminho, você bota a gravata, ou então bota o taí, as meninas, você sai assim, você olha e fala: nossa! Arrasou! Não é? Então nós nos iludimos. Mas esses corpos, por mais bonitos que sejam, por mais feios que sejam, vão ficar por aqui. E o espírito que somos, esse sim, esse vai para o lado de lá. Onde vai fazer um balanço, vai perceber o que fez de bom, o que não fez, e vai se preparar para uma nova reencarnação, com outro corpo diferentaço, ok? E, para animar tudo isso, nós temos que ter energia vital. Porque senão, nego, sem energia a gente não se mexe, a gente não fica caidinho de vez em quando, tá lá, nossa, estou mais quebrado que arroz de terceira. Por que será? Porque às vezes o nosso pensamento nos leva e nos atrai com pessoas que não são tão boas. Aí a gente fica meio caidaço. Vai para onde? Centro espírita. Que vai lá, passezinho, dá uma reestruturada. Mas olha que coisa, se não mudar o pensamento,
Não adianta muito, é só por pouco tempo. Então nós temos que tomar o passe e mudar a maneira de pensar. Para quê? Para que nós continuemos firmes. E isso é o que faz a diferença, entendendo que princípio espiritual e princípio vital são diferentes. Princípio espiritual, uma coisa, e princípio vital, o que nos dá a energia. E aqui o princípio espiritual, ó, demonstra o quê? A existência de Deus. Ó o cara. É Michelangelo também, menino de Deus, ó. E demonstra a existência de Deus por quê? Porque Deus reina sobre o espiritual e o material. Agora, sobre o material, não tem como exercer a justiça e a bondade. É coisa. Isso aqui não faz mal para ninguém. Se alguém tropeçar nele, é culpa de quem tropeçou. Porque não enxergou, está aqui. Ele não entrou na frente de ninguém, ele não se mexeu, ele está aqui, firme. Então não dá para exercer a justiça e a bondade. Deus vai exercer a justiça e a bondade em cima do espiritual. Por quê? Porque o espiritual é que vai se transformar no ser inteligente. E é o ser inteligente que sobrevive ao corpo físico que é material. E aí nós vamos para o lado de lá, faz aquele balanço, puxa a capivara desse tamanho, e aí a gente vê tudo que a gente fez, tudo que a gente aprontou. E aí a justiça divina se faz, porque, como diz o ditado de quem gosta de frases feitas, a semeadura é livre, mas a colheita obrigatória. Semeou pepino, nego, vai colher o quê? Pepino. E torce para ser do fino. Porque é o bom para fazer salada, né? O pepino japonês, tira a casca, cortou, fatiou, vinagre, óleo e sal, liberou geral, vai! Agora o outro não, nego, o outro tem um monte de cuidado, você tem que cortar as duas pontas, esfregar para tirar o amargo. E às vezes não sai tudo. Aí você tem que cortar, fatiar tudo, botar na água. Esperar, sabe-se lá quanto tempo, para quê? Para poder consumir aquilo e para poder digerir aquilo. Então veja, quer coisinha melhor que pepino, nego? Começa a plantar laranja, semeia maçã, semeia pera. Nossa, pera é da hora, cara. Mamão que é molinho, então, vixe, uma delícia. Por quê? Porque é o que nós vamos colher. Agora, semeou pepino, esquece, porque vai colher pepino. Então, o ser inteligente sobrevive, temos novas oportunidades, e é justamente isso que justifica a dor. Porque senão, o que adianta eu ter dor? O que adianta eu passar por tantas provações? Uma doença grave, uma dor moral, uma dor de saudade de alguém que foi antes do tempo que devia. Não adianta nada. O que adianta o sofrer se eu não vou ter outra oportunidade? Então, tenho que me ligar e entender que o Espírito sobrevive e que tudo que nós passamos é literalmente passageiro. Mais dia, menos dia, acaba. E nós intuímos a perpetuidade. Nós sabemos, dentro de nós, que somos imortais, que não morremos, que vamos daqui para lá. Todas as religiões dizem isso. Não tem uma que diga que acaba aqui. O que modifica é que umas vão para o céu, outras vão para o inferno, outras vão para o nirvana, outras vão para isso, para aquilo, e a partir daí é uma incógnita. Agora, nós não. Nós sabemos que vamos voltar para casa um dia, que vamos nos reencontrar, que vamos fazer um balanço e que vamos continuar. E também a humanidade intui que é mais espiritualista que materialista. No fim da vida, quando a gente está com 100, 120 anos, a gente já começa a perceber. Não é? Não é verdade? O carro vai ficar aqui. Eu também já nem dirigia mais. Com 100 anos fica difícil, não é? E somos mais devotos do que ateus. Porque enquanto nós somos jovenzinhos, menina de Deus, eu quero mais é que Deus fique para lá. Mas a hora que a gente vai ficando com 100, 120 anos,
a gente já começa a pensar nele com um pouquinho mais de cuidado. Falar, rapaz, será que ele vai estar lá? Percebeu? Então nós somos literalmente mais devotos do que ateus. Por quê? Porque temos dentro de nós já essa chama divina, tudo isso que Deus nos ofereceu. Isso nós vamos aliando a intuição, a razão e os fatos. Porque é impossível que Deus nos crie para acabar com a gente. Impossível. Nós temos intuição disso. A razão nos diz isso. E os fatos provam. Que fatos, Manolo? Quanta mensagem nós recebemos dos nossos entes queridos. Quantos detalhes da passagem deste lado para o lado de lá. Quantos livros dizendo muitas vezes do sofrimento, do tormento. E na maioria das vezes da alegria de ter chegado no lado de lá. Ah, Manolo, ó. Isso nos atesta a imortalidade. E melhor que isso, a individualidade. Porque ninguém vira santo quando vai para lá. Ninguém some, ninguém é absorvido pelo todo. Não, nós continuamos indivíduos com o mesmo pensamento, com a mesma história. E é claro, com coisas a descobrir. O ser inteligente atua fora da matéria. Durante e depois da vida. Durante a vida, quando a gente dorme, a gente não desdobra? A gente fica do lado de lá, cara, soltinho. De boa. E a gente fica com medo danado. Não é? Fica falando, Manolo, nossa, eu tenho medo de... Isso eu não volto, cara. Eu falo, cara, você volta. Mas e se eu morrer do lado de lá? Eu falo, cara, fica, você não vai morrer dormindo. A ciência já nos provou que ninguém morre dormindo. Primeiro acorda. Depois morre. Ok? Não tem jeito. Então, ó, nós atuamos fora da matéria, durante e depois da vida. Diferente do sino, que é o exemplo que Kardec usa para quê? Para nos demonstrar que nós somos os responsáveis pelos efeitos a que demos causa. Ó, o sino só vai bater se o vento mexer nele. Ele vai ficar aqui paradaço. Por quê? Porque o sino não tem intenção. Ó, a causa é sempre exterior. Se nós quisermos, vamos lá, puxa o badalo e badala. Mas fora disso, não. Agora, nós não, nós somos diferentes. Ó, o homem vivo pensa. A pessoa viva pensa. Depois que morre, acabou o pensamento. Saiu. Onde nós vamos atuar? Do lado de fora. Se ligou? Espíritos, ó, a causa é interior. Nós estamos aqui. A hora que acabou a nossa energia, vapt-vupt, nós vamos para o outro lado. Ok? Isso vem nos dizer que todo efeito tendo uma causa, todo efeito inteligente é de ter uma causa inteligente. Se ligou? Não é acaso. A hora que se escreve, a hora que se fala, a causa inteligente é o Espírito que está mandando a sua mensagem. E nós somos criados simples e ignorantes, todos nós. Por quê? Porque Deus não tem escolhidos, Deus não tem privilegiados. Ó, não existem e somos iguais para progredir. Vamos progredindo o quê? De acordo com o conhecimento que vamos adquirindo, de acordo com as escolhas que vamos fazendo e principalmente de acordo com o que vamos aprendendo. Ah, Manolo de Deus, ó! E nós atingiremos a perfeição. Cada vez que eu falo para minha mulher que um dia eu serei um espírito puro, ela ri que nem vocês. Percebeu? Ela fala, não é possível. Eu falo, ela não está, não, de terça ela não vem, só vem segunda, quarta e sexta. Então, eu falo, Deus nos garante que todos nós atingiremos o status de espírito puro. Por quê? Porque não há favorecidos e não há prejudicados. Nós somos os grandes responsáveis pela nossa caminhada. E a união do princípio espiritual à matéria. Por quê? Porque é aqui que nós aprendemos. É aqui que nós nos provamos. Ó, matéria é objeto e instrumento de trabalho do espírito. Por quê? Porque vai nos auxiliar a desenvolver habilidades. Aí eu vou ser o quê? Você médico, você engenheiro, você professor, você gari, você pedreiro, você mestre de obras, desenvolvendo
a mente, desenvolvendo o espírito que somos. Ó que da hora, ó! E para isso nós temos corpos flexíveis, que também foi modificado por nós, espíritos. Milênios de trabalho para transformar o nosso corpo duro de há milhares de anos atrás em corpos flexíveis como o de hoje. Repararam que ninguém hoje precisou pensar para fazer a digestão? Por quê? Pela flexibilidade do nosso corpo. Tudo automatizado. Nós comemos e descomemos automaticamente. Ah, nego, não tem que pensar para isso, senão a gente não evolui, vai ficar pensando como, ai, nossa, agora salivação, agora aquilo, ai, agora ácido gástrico, agora isso, nossa, agora vai o percurso do intestino, meu Deus do céu, dá-lhe a que tibia, não é? Ah, meu Deus. Isso tudo graças à atuação da nossa vontade. Por quê? Porque nós vamos precisando de coisas melhores e vamos criando essas coisas melhores. Entendendo que o espírito e o corpo físico evoluem, porque já estamos diferentes de 200 anos atrás, já vamos perdendo dentes não necessários. Ó que lance! Ó que lance! O dente do siso, por exemplo, já vem atrofiado. Brevemente não virá mais. Por quê? É o desenvolvimento, a falta de trabalho, a falta de necessidade para ele. O corpo morre, perece, mas o espírito continua. O espírito chega do lado de lá e volta para o lado de cá numa nova experiência reencarnatória. Portanto, queridos amigos, o que nos faz diferentes não é o corpo. Pode ser bonito, pode ser feio. Nossa, que corpite horroroso. Nem liga. Porque na próxima, quem sabe? A gente vem mais bonitinho, não é? Mas o espírito é que tem que melhorar. Porque é o espírito que somos que faz toda a diferença na caminhada que nós temos. Ok, meninos e meninas? E para que nós possamos sair daqui quase levitando, hoje eu não trouxe música. Oh, viu? Mas eu trouxe um negócio que é da hora. É um poema do Castro Alves que diz a mesma coisa do filme do Carl Sagan. Olha que coisa. Chama A Criação Divina. E nós vamos ver que maravilha que é Castro Alves. Não regula a informação. Faz poemas extensos, compridos, completos, maravilhosos. E nos oferece tudo o que ele já sabe. Vai!
Esse poema do Castro Alves é realmente um clássico mesmo, é muito legal. Para fechar, né? A bibliografia utilizada, bem simples, a Gênese, o Livro dos Espíritos e obras póstumas, as imagens do Google e os vídeos estão no YouTube. Aqui é hora dos agradecimentos, de falar que lá embaixo temos livros e temos DVDs do Manolo. Os direitos autorais são da Associação Espírita Mensageiros de Luz, que é pertinho de casa. Pode ficar tranquilo que dá para comprar e dá para pagar. Sossegado, ok? E agora é hora de mandar tudo embora, começo, meio e fim. Aqui tem o blog do Manolo, o e-mail do Manolo e o zap do Manolo. A todos que estiveram aqui nesta noite, aos que estiveram nos assistindo pela internet, obrigado. Aos que sorriram, obrigado. Aos que brilharam o olhar, guardem o brilho, porque é o que nos identificará em qualquer quadrante do universo que venhamos a nos reencontrar. E quando nos reencontrarmos, que possamos nos reconhecer e nos cumprimentar dizendo: e aí, mano, fui! Obrigado.